Bem, nós vamos dar prosseguimento então à nossa exposição sobre o pensamento aeroespacial, uma estratégia, uma necessidade de uma estratégia nacional para aproveitar dele tudo que é importante e que nós precisamos como nação. E vamos entrar agora na fase da maturidade aeronáutica e aeroespacial, que abrange um período que vai de 1990 a 2026. Nesse período, nós vamos perceber nitidamente que a Embraer ela alcançou realmente a sua maturidade em termos de projetar, fabricar e comercializar as aeronaves, sejam elas de transporte comuns, né, ou sejam elas de caráter militar, como nós temos aqui, o KC-390. E também a mais novo projeto da Embraer, que é o eVTOL, que é um veículo de decolagem e pouso vertical elétrico. Essa fotografia que está aqui já mostra ele fazendo seu voo lá na Embraer. Me parece que, no momento, ele já atingiu mais de 50 voos de testes. E, aparentemente, o projeto segue com muito sucesso. Assim esperamos também. Nessa fotografia aqui, nesse slide, nós temos uma visão bastante panorâmica de todos os projetos que a Embraer, a partir daquela fase inicial que nós comentamos, que era uma fase voltada praticamente para o consumo doméstico, atendendo necessidades da Força Aérea, necessidades da nossa aviação regional também, da nossa aviação agrícola, enfim, tudo aquilo que tinha um caráter de emprego dentro do país, em tese, e muitos daqueles produtos foram exportados, né? Mas esses aqui não, todos esses produtos visam realmente, além do mercado interno, claro, mas competir no mercado externo também. E nessa competição, é com muito orgulho que nós percebemos que os produtos da Embraer, todos eles são muito bem colocados no mercado no exterior. E especialmente seu último veículo militar, que é o KC-390, que, diga-se de passagem, é um projeto que foi acompanhado, que foi requisitado, né, com todos os seus requisitos para uma aeronave de transporte de tropa, uma aeronave de reabastecimento em voo, e a Embraer, com muita competência, acabou atendendo a todos esses requisitos e produziu uma aeronave que é sucesso dentro do nosso país e fora do nosso país também. Esse outro slide aqui mostra também como é que o pensar de forma aeroespacial produz um efeito cascata muito interessante e muito bem vindo do ponto de vista econômico e tecnológico. Essas são logs das empresas que trabalham junto com a Embraer, produzindo logística complementar ou equipamentos, serviços que vão complementar os seus projetos maiores, como já mostrei no slide anterior. Isso daqui é apenas uma parcela das empresas. Eu acredito que, se a gente for buscar mais outras empresas, nós vamos encontrar um número bem mais significativo. E aí, atrás de cada empresa dessa, né, você pode raciocinar com empregos, tecnologia, renda, geração de PIB, né, geração de alto conhecimento tecnológico, e isso tudo é muito bom para que a gente possa atender às necessidades do nosso país e atingir um nível de independência tecnológica que seria ideal para que nós pudéssemos produzir aquilo que nos interessa, aquilo que atende às necessidades da nossa nação. Aqui temos uma visão também bastante sintética, né, de como é que operam os centros integrados de defesa aérea e controle do espaço aéreo. Temos o SINDACTA 2 em Curitiba, o SINDACTA 3 em Recife e o SINDACTA 4 em Manaus. Temos aqui uma fotografia do Centro de Gestão Nacional da Aviação, que é o CGNA. Esse centro ele tem uma finalidade muito interessante e extremamente importante para a segurança e para a eficiência do transporte aéreo no Brasil. Ele reúne todos os dias, né,
ele reúne uma equipe que congrega elementos da aviação civil, representantes do Ministério da Saúde para o problema dos transportes de órgão, também reúne eventualmente o representante da Casa da Moeda, porque toda a nossa moeda em espécie, em princípio, ela é transportada em grandes quantidades, quando por aeronaves, né? O transporte terrestre ou ferroviário é muito limitado, se não é nem realizado. Mas o que me consta é que a prioridade é sempre pelo transporte aéreo, por conta da segurança, da rapidez e do sigilo nessa movimentação. Isso tudo é realizado aqui dentro. Esse centro tem conhecimento de tudo que acontece no país em termos de meteorologia, de informações aeronáuticas e da capacidade aeroportuária instalada em todas as nossas cidades. E pode direcionar, dependendo do problema que exista, né, as aeronaves que estariam no dia seguinte voando para determinados destinos, para outros destinos, ou atrasando ou cancelando esse transporte por função de alguma pane, algum problema no sistema como um todo de acompanhamento da aviação comercial no país. Esse quadro aqui mostra com bastante clareza a quantidade de aerovias que nós possuímos no Brasil e aquelas que levam e trazem os aviões vindos da África e vindos da Europa para o Brasil, também da América do Norte, né, do hemisfério norte aqui, da América Central, do Caribe, e Estados Unidos e Canadá. Então, é uma responsabilidade muito grande que fica na mão do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, como nós já vimos anteriormente, e que hoje em dia representa, né, com muito orgulho, uma posição de destaque do Brasil no concerto das nações que trabalham com transporte aéreo e com o controle do espaço aéreo, como sendo um dos serviços de maior credibilidade, maior confiabilidade que existe em torno de todo o globo terrestre. Isso é muito importante e nos traz, além de muito orgulho, garante a segurança no transporte, a vinda dos nossos turistas, a vinda do pessoal que queira visitar e investir no país e o trajeto de quem está vindo da Europa ou da África para os seus países que ficam no lado oeste da América do Sul, como a Argentina, o Chile, o Paraguai, o Uruguai, né, o Equador e por aí vai. E isso aqui tudo demanda uma série de acordos operacionais, que são responsabilidade do governo brasileiro, não é da Força Aérea nem do DECEA. Quem trabalha esses acordos, e esses acordos são tratados no âmbito do MRE e no âmbito do Ministério da Defesa, isso tudo traz uma responsabilidade muito grande, porque você não pode deixar de faltar a quem viaja para cá ou sai daqui do Brasil para o exterior as informações essenciais para a sua segurança, né? E isso é uma atividade extremamente muito bem conduzida pelo DECEA, e que reúne experiências de mais de 70 anos trabalhando nessa área. Aqui nós temos uma novidade bastante interessante, que é uma torre de controle de aeródromo, que ela é virtual, ela é baseada em imagens captadas por câmeras colocadas numa parte mais alta do aeroporto e que, de certa forma, não necessitam da torre tradicional. Então, é uma maneira de você fazer um serviço com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de eficiência, né, facilita a parte de coordenação, de visualização, principalmente da área de aeródromo. Isso é uma novidade, está sendo feita inicialmente lá na base aérea de Santa Cruz, aqui perto da cidade do Rio de Janeiro. Nesse período aqui, a gente pode destacar como políticas, ações e fatos aeroespaciais relevantes, né? A Embraer, quando ela foi privatizada em 94, criou aquele spin-off que eu já mostrei para os senhores e para as senhoras, que é aquele número muito grande de empresas que trabalham junto com a Embraer para poder viabilizar os projetos como um todo, né? Esse conjunto todo de tecnologia e indústria acabou gerando uma empresa que hoje é a terceira maior construtora de aeronaves no mundo, atrás da Boeing americana e da Airbus europeia. O DECEA, que eu acabei de comentar há pouco, ele vem apoiando aqui
o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. E esse sistema ele é alimentado por informações captadas no SINDACTA 1, 2, 3 e 4. Não aparece a fotografia do 1 anteriormente, porque o 1 fica em Brasília, de maneira que dá para a gente ter uma noção, como todos eles são padronizados, é a mesma coisa. Falamos do CGNA, falamos da Torre de Controle Remota e do SISDABRA, que é o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que se alimenta das mesmas informações geradas pela estrutura do DSEA para o Sistema de Controle do Espaço Aéreo, que visa o controle e a movimentação das aeronaves, e aqui o SISDABRA, que visa a defesa do espaço aéreo brasileiro. Então, a mesma antena de radar que capta um movimento ou capta algum conflito de tráfego aéreo, ela envia informações que podem ser aproveitadas para se realizar a defesa aérea em cima daquilo que está se visualizando pelo radar, ou pode o CICEAB fazer o controle do tráfego aéreo, separação entre aeronaves, né, a parte de garantia de segurança e as informações aeronáuticas pertinentes. Temos aqui também a Agência Nacional de Aviação Civil. Ela acabou substituindo o trabalho do DAC a partir de 2006. Né? Como nós vamos lembrar, eu já comentei que o DAC ele existia até a extinção do Ministério da Aeronáutica e a criação do Comando de Aeronáutica. Nessa passagem de Ministério para Comando, o DAC deixou de existir na estrutura do Comando da Aeronáutica e passou a ser uma agência nacional de interesse governamental, no caso sobre a aviação civil. Só que essa passagem não pôde ser feita de imediato, ela teve que ser feita de forma paulatina. E isso tomou um prazo de 6 anos, basicamente. Né? Em 99 se criou o Ministério da Defesa, a partir de 2000 foi extinto o Ministério da Aeronáutica, 99, 2000, e aí também se criou a ANAC, que começou a se montar, né? A se preparar junto com o trabalho do DAC nesses 6 anos que se seguiram. Ela regulariza e ela fiscaliza todo o trabalho ligado à aviação civil, seja ele na parte de transportes aéreos, seja ele na parte de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. A Nave Brasil, que é uma empresa estatal, vinculada ao Comando da Aeronáutica através do Ministério da Defesa, ela tem por objetivo básico substituir o trabalho que a Infraero fazia, na parte de infraestrutura aeroportuária. Então, a Nave Brasil, ela vai se preocupar em prover os serviços de navegação aérea, operar e explorar industrialmente e comercialmente, né, toda a infraestrutura aeronáutica existente no país. Já para a parte aeroespacial, foi criada também uma outra empresa estatal chamada ALADA, também vinculada ao Comando da Aeronáutica e está debaixo do Ministério da Defesa. Ela é bem recente, de 2025, e ela tem por finalidade, a semelhança do que faz a Nave Brasil, comercializar a infraestrutura de navegação aeroespacial, né, desenvolvimento de projetos e equipamentos aeroespaciais e de controle de espaço aéreo, porque muitos dos projetos que ela se envolve com o objetivo de atender necessidades aeroespaciais podem e devem ser empregados também na atividade aeronáutica, né? No caso do controle do espaço aéreo. Ela é uma subsidiária da Nave Brasil. Todas as duas, novamente reforçando, estão debaixo do Comando da Aeronáutica, que responde por elas junto ao Ministério da Defesa. Aqui nós temos também temos 2 novidades bastante interessantes no campo do ensino, do ensino tecnológico, da busca do conhecimento, né, da formação dos nossos engenheiros e da nossa pesquisa e desenvolvimento através da formação desses engenheiros. O ITA, que todos nós conhecemos lá em São José dos Campos, ele abriu, na realidade, 2 frentes de trabalho, que é o campus Fortaleza, lá na cidade de Fortaleza, e hoje ela já está praticamente no final da sua preparação de infraestrutura para receber, em 2027, estudantes que estão hoje, em 2026, lá no ITA, em São José, se preparando, né, elevação de grau na parte de conhecimentos didáticos, né,
para, a partir de 2027, cursarem a engenharia das energias renováveis e a engenharia de sistemas. Essa aqui voltada para a defesa e ciência aeroespacial. E essa aqui não, essa tem uma aplicação de âmbito bastante geral, né? Um projeto bastante interessante que visa a descentralizar a atividade de ensino do ITA e a criar mais oportunidades em outros lugares do nosso país. Eu falei em duas atividades do ITA, mas na realidade é só uma, porque a segunda é o Parque Industrial e Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Na realidade, esse parque lá na Bahia, ele vai ocupar o lugar da antiga base aérea de Salvador. Já está ocupando, a verdade é essa, né? E a partir de 2025, ele vai providenciar ensino, pesquisa e renovação no campo aeroespacial. Aqui trabalha junto o Comando Aeronáutica e o Senai, para fazer isso tudo acontecer, né? Claro que o Comando Aeronáutica aqui, boa parte do que vai se trabalhar aqui, é bem provável que seja alimentado pelo próprio ITA, pelo próprio DCTA. Essa atividade lá no Parque Aeroespacial da Bahia tem, hoje, já conta com 6 empresas instaladas e um curso de mecânica aeronáutica em andamento, para que a gente possa formar o rapaz ou o interessado, né, ou a interessada, no curso de mecânica aeronáutica, inicialmente. E isso é muito importante para a gente porque isso fomenta a criação de oficinas, fomenta a pesquisa daqueles que vão se formar nisso, desperta a curiosidade aeronáutica e o pensamento aeronáutico. Como é que isso é importante para a minha vida e como é que pode ser importante para o meu país? Esse é o que seria o grande pensamento. Numa visão bastante análoga à que pensou o Casimiro Montenegro, quando disse que ele queria fazer uma escola, não era pela escola em si, mas ele queria uma escola para melhorar o país, na realidade. E aqui já está também subentendido que a ideia é que a gente crie, né, esse tipo de pensamento dos mais jovens. Continuando ainda dentro de 90 e a 2026, agora na parte propriamente dita espacial, né, nós vamos fazer comentários sobre a criação da Agência Espacial Brasileira em 94, né? Nós temos hoje em dia sendo acompanhados, né, e trabalhados e recolhemos dados de até 15 satélites que existem trabalhando pelos interesses brasileiros, sendo que nós temos aqui o satélite de um programa chinês brasileiro, que é muito interessante, que funciona muito bem desde 88, que trabalha informações de clima, agricultura e urbanismo, né? Vamos lembrar que lá atrás a gente comentou que a China ela começou praticamente junta com o Brasil e hoje a gente continua trabalhando juntos na parte satelital. Satélite de coleta de dados, aqui é uma coisa bastante curiosa, porque o satélite mais antigo do mundo é um desses 2 satélites. Foi lançado em 93 e até hoje continua mandando informações e sendo acompanhado pelo nosso pessoal. O segundo satélite de coleta de dados, ele foi lançado em 98, continua, obviamente, funcionando e tem a finalidade de trabalhar a parte de ambiente e meteorologia. Aliás, o outro também, todos os 2. Temos ainda o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, né, que visa, basicamente, a inclusão do acesso digital às populações mais afastadas do nosso litoral e que são carentes, né, no acesso à área de informática, à área digital, porque não tem sinal, não tem capacidade de serem integrados à rede de dados e comunicações sociais normais do país. Esse satélite aqui, o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, ele é bem recente, é 2017, e ele é acompanhado pelo Centro de Operações Espaciais, que é situado lá em Brasília, na área do Comar Meia, né? E junto com a Telebrás criou condições de poder se acompanhar os satélites geoestacionários de defesa e comunicação, e esse outro que eu vou comentar agora, que é o Lexônia 1, que é um satélite extremamente interessante do ponto de vista de informações para o nosso bem-estar. Então, nós temos aqui ainda na sequência dos 15 satélites,
o Amazônia 1, que é um sensoriamento, para sensoriamento ambiental. Ele é o primeiro satélite 100% brasileiro. É um satélite de pequeno porte, mas que funciona muito bem. E, de certa forma, cristalizou, né, concretizou toda a nossa busca por tecnologia própria sobre a ciência satelital. E ele foi lançado lá na Índia, em 2021. Então, reparem que os nossos parceiros chineses e indianos continuam conosco, só que nós agora, dependendo deles, para poder fazer algum tipo de lançamento, né? Mas é uma parceria bastante produtiva e nos interessa que assim continue. Nós temos aqui vários outros satélites de comunicação, né? Basicamente o Starlink e o Intelsat, que são bem comuns e bastante presentes no dia a dia da nossa sociedade. Como programa estratégico, eu posso citar aqui esse Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, que é uma iniciativa do Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica, para controlar aqueles satélites que eu comentei sobre defesa e comunicações, né? E esse tipo de informação que é conseguida através deles acaba alimentando os sistemas de gerenciamento da Amazônia Azul, o sistema de monitoramento da fronteira, que é do Exército, aqui é Marinha, aqui é Exército. O SISDABRA, que é o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que é do Comando da Aeronáutica. O CICEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que também é responsabilidade do Comando da Aeronáutica. E o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, que é um sistema que é conduzido pelo próprio governo, através de uma estrutura própria deles, derivada do CIVAM, que lá atrás deu início com a iniciativa da Força Aérea, agora vestida, né, transvestida de CIPAM. E anda muito bem, graças a Deus, porque todos os sinais que alimentam e dão vida a esses sistemas saem dos dois satélites que nós temos aqui, do único satélite, por enquanto, né, de defesa e comunicações lançado em 2017. Dentro do PESE também funciona, sob a sua coordenação, o projeto Lessônia 1, que é um projeto de iniciativa do Comando da Aeronáutica também, né, que visa a construção de uma constelação de satélites de órbita baixa, né, com a finalidade de alimentar as Forças Armadas, o CENSIPAM, que é o centro gerenciador do CIPAM, e as agências governamentais, qualquer que seja, né, o Embrapa, FUNAI, enfim, a parte de mineração, a parte de controle de terras, de fronteiras, tudo isso pode ser, de alguma forma, alimentado com informações obtidas através do projeto Lessônia 1. E nos dá uma independência muito grande, porque você cria uma constelação de satélites de órbita baixa que vai funcionar coordenada e direcionada para objetivos nacionais, brasileiros. Isso é muito importante que aconteça dessa forma. Para isso, buscar a tecnologia própria, o lançamento próprio, a construção de satélites próprios é uma coisa extremamente importante e crítica para o país. Vamos lembrar que tudo isso aqui são projetos de 20, 30, 40 anos ou mais. Então, são projetos de Estado, né? Eles podem ser eventualmente conduzidos, né? A política pode mudar conforme a necessidade governamental da época, mas são projetos de Estados que não podem, de alguma forma ou de outra, sofrer descontinuidade, sob pena de você perder todo um trabalho que, além de ser caríssimo, ele deixa de beneficiar a sociedade brasileira com informações extremamente importantes para o seu bem-estar, né? Avisos de catástrofes naturais, meteorologia, né? A parte de agricultura, que depende muito desse tipo de informação, a parte de navegação marítima também, que depende disso, ou seja, é uma coisa para o qual o Brasil não pode abrir mão de ter a sua capacidade satelital preservada como projeto de Estado. Importante comentar que esses satélites daqui que compõem o projeto Lessônia são satélites, né, de uma empresa finlandesa, que trabalha conosco também em muito boa sintonia. E esses satélites, eles têm uma novidade, eles trabalham com uma abertura sintética. São radares de abertura sintética.
são radares que trabalham com a formação digitalizada da imagem que se enxerga no chão. Não é por sinal, né, tipo radar convencional, de mandar um sinal e ter um retorno. Ele é capaz de captar a imagem, né, no solo digitalmente e transformar aquilo numa imagem capaz de ser interpretada e aproveitada como um dado para se trabalhar a parte de meteorologia, a parte de, como já comentei anteriormente, né, toda aquela infraestrutura que pode, de alguma forma, de informações que pode ajudar a preservar a nossa agricultura, o nosso bem-estar, a segurança das nossas cidades, das nossas vias e por aí vai. O COP, já comentei já anteriormente, né, é um centro de operações espaciais que faz, onde se controla todo esse tipo de atividades. Aqui nós temos uma imagem bastante interessante que dá a dimensão do SISFRON, Sistema de Monitoramento das Fronteiras, que é a responsabilidade do Exército. Ele está concentrado na fronteira oeste do nosso país, né? Temos aqui o SISGAAS, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, Amazônia Azul considerando toda essa área marítima que é território nacional, né, por legislação internacional, e que representa basicamente a mesma área da Amazônia. Essa área que está aqui em azul clarinho, ela é a mesma área praticamente que a Amazônia, que é abarcada pelo projeto CIPAM. Por isso é que chama-se Amazônia Azul. E temos o SISDABRA, Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e o SISEAB, Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, alimentados, mais uma vez, pela mesma rede de radares de infraestrutura de dados, que é essa mesma que está aqui. Essa área toda que vocês estão enxergando aqui, ela representa a responsabilidade que o país tem, por acordos internacionais, em prover informação aeronáutica, prover informação meteorológica, controle do espaço aéreo e atividade de busca e salvamento. Então, é uma área que representa, hoje em dia, mais ou menos 22 milhões de quilômetros quadrados. É uma área extremamente gigante, né? E nós temos que ter recursos, pessoas formadas para isso, temos que ter o preparo, né, para que isso aqui possa ser oferecido com segurança, com credibilidade, para poder promover, né, incentivar o transporte aéreo. Eu já comentei muitas vezes, mas nunca é demais comentar, né, que na hora que você facilita a vinda do transporte aéreo para o Brasil, você facilita a exportação e a importação daqueles itens de valor agregado que voam em vez de irem pelo mar. Por exemplo, é mais rentoso você acabar fazendo o transporte deles por via aérea, e mais seguro, muitas vezes, né, por conta do equipamento em si. Mas, ao mesmo tempo, você também favorece o turismo, favorece o conhecimento do país, favorece a abertura do país para novas culturas, enfim. O intercâmbio social, político, econômico, ele é muito mais favorecido quando você tem a liberdade de ir e vir nesse espaço aqui com segurança, com conforto, com fluidez. Isso é muito importante. Nós temos aqui uma imagem do COP, lá em Brasília, são 3 imagens. Esse aqui é o prédio lá construído, é um prédio bastante grande, amplo, né, onde acontece muita coisa. Essa aqui é a sala onde o pessoal que faz o controle das atividades aeroespaciais assiste, né, coordena, discute o que vai acontecer nesse segmento, né, quando é o caso. E aqui é o COP secundário, que é um backup, vamos chamar assim, do COP de Brasília, só que aqui no Rio de Janeiro. Ele é situado na Ilha do Governador. Uma antiga, se não me engano, uma antiga unidade da Marinha, que foi recondicionada, foi ampliada, e hoje em dia é o COP-S, do Rio de Janeiro. E aqui o projeto CIPAM, né, para ter uma ideia, tudo isso aqui é uma infraestrutura que acaba contribuindo para que o serviço de proteção à Amazônia venha a acontecer. São aeronaves, são equipamentos de radar, são torres de controle, redes de comunicações, radares meteorológicos, né, sistemas de busca de informações meteorológicas, tudo isso acontece aqui dioturnamente na Amazônia. E aqui nós vamos chegar mais uma vez, dentro da parte de política, ações e fatos aeroespaciais, na década de 2026, bem próximo agora
ao presente, esse projeto que é de extrema importância para o futuro do nosso país. Projeto Prop Hyper 14X. O 14X é homenagem a 14 bis. Foi muito interessante essa analogia. O que é esse projeto e por que ele é importante para a gente? Esse projeto ele vai trabalhar a propulsão hipersônica. Propulsão hipersônica é um tipo de propulsão que vai poder fazer com que os aviões espaciais, como eu vou comentar daqui a pouco, possam voar entre velocidades de 6 a 10 vezes a velocidade do som. Para você ter uma ideia do que é que isso representa, se formos voar um avião equipado com esse equipamento, nós vamos sair de São Paulo para Nova York, vamos pousar lá com 1h20 de voo. Às vezes é mais rápido chegar em Nova York do que chegar na Barra, sair do centro da cidade. Muito bem. O que é exatamente esse projeto de propulsão hipersônica? Aqui tem uma imagem que pode facilitar o entendimento. Em cima é um motor convencional a reação, é um motor a jato, né? O ar entra por aqui, pela frente, né? Pelo conjunto de paletas compressoras, vai para uma câmara de combustão, ele é acelerado pela explosão do combustível e pela velocidade com que o ar entra e é impulsionado pelos compressores e é expulso pelo escape aqui, numa velocidade muito maior, né, numa temperatura muito mais elevada. E isso daqui é que impulsiona o avião para frente. Já no motor hipersônico, nós não temos nenhuma parte móvel. Tudo aqui é móvel, tudo isso aqui se movimenta. Aqui nós temos uma estrutura fixa, onde você admite o ar acima da velocidade do som, ele vai ser pressionado pela própria velocidade do aparelho, vai ser incendiado por uma câmara de combustão ou numa passagem de combustão e vai ser expelido pelo escapamento, a exemplo do anterior. Só que a velocidade com que ele sai aqui, ela é triplicada, quadriplicada. Por isso é que quando você entra aqui numa velocidade bissônica, trissônica, você vai sair aqui atrás uma velocidade praticamente o dobro dessa. E aí isso impulsiona os aviões ou aqueles aparelhos a uma velocidade entre 6 e 10 vezes a velocidade do som. Como é que isso acontece de fato? Na realidade, ele não vai sair voando do chão, porque ele precisa de uma velocidade muito alta para poder funcionar, admitir o ar sobre velocidade hipersônica. Então, ele é instalado num foguete, né, na cabeça do foguete. Aqui está um exemplo. O que é esse sistema? Então, aqui dentro existe uma turbina hipersônica, né, um motor a propulsão hipersônico. O foguete vai fazer com que todo o conjunto atinja uma velocidade acima da velocidade do som. E na hora em que você tiver condições de fazer funcionar isso daqui, ele vai ser separado da sua parte inicial, né, do seu complemento inicial, e vai começar a voar uma velocidade para lá de hipersônica. De maneira que é isso daí. Isso daqui favorece não só o transporte aéreo, e guardadas as proporções, para uma aeronave como essa daqui, que é a concepção do Comando Aeronáutica, né? O motor está aqui embaixo, os motores hipersônicos estão aqui embaixo. Mas ele vai sair voando do chão, né, com motores a reação normal, ou então através de um veículo lançador, vai adquirir a velocidade supersônica e vai atingir, já fora quase no limite da atmosfera, a velocidade hipersônica, chegando a essa velocidade que eu já comentei. É assim que vai funcionar, em tese, esse sistema, né? É um projeto estratégico da Força Aérea, junto com o DCTA, o Departamento de Controle Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, e é um projeto que está dentro da Estratégia Nacional de Defesa. Então, isso é uma atividade já prevista pela AND, não é só do Comando da Aeronáutica, né? Parceria com as brasileiras MACG, que é a construtora do foguete assistente para fazer a decolagem, né? E da Orbital Engenharia, que construiu o demonstrador. Então, essas duas empresas estão junto com o DCTA, alcançando o conhecimento necessário para trabalhar com independência nesse projeto. Quem é que trabalha nesse projeto hoje em dia no mundo? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, a Austrália e o Brasil. Até agora são os países que têm algum tipo de domínio sobre essa tecnologia.
Nós já conseguimos fazer com que os nossos projetos alcancem uma velocidade de 6 vezes a velocidade do som. Então, isso tem que ser por etapas, e aí a gente está indo muito bem por enquanto. Como eu disse, são projetos de Estado. Qual é a intenção e o objetivo? Capacitar o Brasil na área da hipersônica, né? O nome desse foguete, só para conhecimento geral, é Scramjet. É assim que a gente se relaciona a ele na literatura pertinente. E aqui o conceito que eu já falei no início são os aviões espaciais. Você vai decolar do chão como um avião, vai voar como uma nave espacial e vai pousar como um avião. Essa é a concepção básica do projeto, né? Reduz o custo de lançamento de cargas de satélites, obviamente, porque se você consegue voar, né, propulsado por esse tipo de motor, você não precisa do segundo nem do terceiro estágio para poder lançar um satélite a altitudes mais elevadas. Ele mesmo vai conseguir, de uma maneira de um custo mais baixo, fazer com que isso aconteça. E a aplicação, transporte híbrido suborbital, né, como eu já comentei, lançadores de satélites você pode utilizar, eliminando, né, algumas partes do veículo lançador, drones hipersônicos e na segurança e na defesa. Então, isso é uma tecnologia de ponta e que a gente deve manter uma certa prioridade. Dentro ainda do setor aeroespacial, eu posso comentar a nossa cooperação com a Coreia do Sul. Aqui está o foguete esse aqui já foi lançado, né, no final do ano passado, se não me engano, né, e é o Hambit Nano. Né, o nano é porque ele lança nanofoguetes, nanosatélites, melhor dizendo, desculpe. E o Hambit é uma palavra em coreano do Sul que significa caminho da luz. Muito interessante como é que eles enxergam a possibilidade de poderem encontrarem o caminho da sua luz através de um projeto desse. E o mérito é brasileiro, porque eles resolveram trazer o foguete para cá e lançar lá em Alcântara. Aqui está a base de Alcântara. Apesar do satélite ser nano, e são 5 satélites que ele pode lançar, o foguete tem um tamanho razoável, né, com 90 quilos de disponibilidade. Vamos lembrar aqui que essa é a primeira missão comercial brasileira saindo do nosso território. Então, a primeira vez que se lança em Alcântara um veículo lançador de satélites com toda a estrutura brasileira, com todo o aparato brasileiro, mesmo que o foguete seja estrangeiro, como é o caso da Coreia do Sul. Quais são os impactos estratégicos da aviação comercial brasileira dentro do nosso pensamento aeroespacial? Ela tem um lugar de destaque. A aviação comercial sempre terá um lugar de destaque dentro de qualquer pensamento aeroespacial. Eu falo aeroespacial porque abrange uma série de conceitos que vão muito além da parte aeronáutica. Mas o que vale a pena a gente comentar aqui e pensar sobre isso como uma maneira de se priorizar a atividade do transporte aéreo no Brasil? Aeronaves com bandeira nacional, empresas seguras, empresas reforçadas, e que o transporte seja realmente uma atividade disponível para toda a nossa população. O que é um pouco difícil, mas eu acho que esse deve ser o objetivo que nós devemos perseguir. Todo o turismo internacional brasileiro, todo é força de expressão, mas a maioria dele, o grosso mesmo, vem através do avião. Então, isso aqui é uma fonte de renda extremamente importante e estratégica para a nossa economia e não só para a própria aviação comercial e a sua sobrevivência, porque o emprego dela, boa parte está aqui. Nós temos hoje em dia o maior mercado da América Latina e do Caribe, na aviação comercial. No momento, ainda é o único modal de transporte eficiente na Amazônia Legal, transporte aéreo. O marítimo não é o caso, só na costa, né, no litoral, mas o interiorano, né, o avião que vai buscar lá o contato com as populações mais afastadas, é muito complicado, porque a infraestrutura, ela como já mostramos, ela é muito ainda incipiente.
né? Ela precisa crescer mais, dar mais segurança, né? E as populações têm que ter direito, né? Tem que ter como chegar a utilizar o transporte aéreo. O transporte aéreo provido pela Força Aérea acontece normalmente, isso aí não há nenhum problema. A gente continua apoiando as populações ribeirinhas, os pelotões de fronteira do Exército, as cidades mais distantes que dependem da saúde aérea, dependem do socorro aéreo, essas sim são atendidas pela Força Aérea, eventualmente pela Marinha, não pela Força Aérea, mas pelos navios da Marinha e pelos helicópteros do Exército também. Competitividade e logística. Nós realmente temos que dar muita importância à aviação comercial, porque quando você trata de cargas de alto valor agregado, o transporte aéreo é o preferido, é o recomendado, é o seguro. Às vezes é até o mais econômico, por incrível que pareça. E a nossa aviação executiva, ela mostra a sua força quando você, comparando com as outras aviações do mundo inteiro, fica sabendo que nós somos o segundo maior movimento de aviação executiva no mundo. Isso mostra a importância da aviação executiva e da infraestrutura aeroportuária para dar apoio a essa aviação, de como é que nós dependemos dessa aviação para poder navegarmos dentro do país, levarmos o nosso empresário, levarmos os nossos técnicos, né, a assistir com rapidez qualquer necessidade empresarial que aconteça dentro do território nacional. Então, a aviação executiva não é aquela apenas para levar o executivo para grandes reuniões, mas para atender necessidades específicas de cada setor, quando isso se fizer necessário com rapidez e com segurança. Mobilização estratégica. Aqui é muito interessante ressaltar, porque pouca gente sabe disso. O transporte aéreo comercial, em tese, ele é encarado, ele é tido como uma reserva estratégica do transporte aéreo da nação em si. E no Brasil, isso é em qualquer nação no mundo, não é só aqui não. Mas no Brasil, ela também se reveste uma importância muito grande, porque nós não temos tantos aviões assim disponíveis na Força Aérea para atender a movimentação quando ela se fizer necessária. Essa movimentação pode ser gerada por uma necessidade de um acidente grave, maior em alguma parte do país, algum efeito climático extremamente catastrófico que exija uma providência rápida. Então, o transporte aéreo nessas ocasiões é muito importante para que isso aconteça. E pode ser que, eventualmente, se disponibilize, né, a aviação comercial para poder cobrir a ausência de uma provável ausência ou necessidade de número maior de aeronaves, além daquelas que a Força Aérea, a Marinha e o Exército podem providenciar. Então, isso aqui é um fator estratégico muito importante e deve estar sempre na visão do nosso pensador e do nosso estrategista quando se fala em aviação no país. E os desafios para a aviação comercial não são pequenos, infelizmente. Na maioria dos países isso acontece, como aqui também, mas aqui a gente tem três situações bem críticas. Preço dos combustíveis, como no país, como no mundo inteiro, varia muito conforme o humor do mercado de petróleo, ou então os conflitos entre países produtores de petróleo, né? A autojudicialização, isso aqui também é uma coisa que incapacita muito, né? Que toma muito tempo e muito recurso das empresas aéreas, porque boa parte das nossas desavenças entre empregados e patrões da aviação comercial e também nos clientes da aviação comercial, nos usuários, ela acaba sendo judicializada. E isso traz uma dificuldade muito grande para as coisas andarem, né? E se tornarem mais fluidas do ponto de vista comercial e do ponto de vista operacional também. E na oferta de assentos para que a população possa ser bem servida. E, por último, deficiência de infraestrutura aeroportuária no interior do país. Isso aqui é uma coisa bastante crônica no nosso país. Desde o tempo de 1940, quando se criou o Ministério da Aeronáutica, já se tinha se identificado esse tipo de necessidade e a gente vem tentando, de alguma forma, melhorar isso. Isso deve ser um pensamento permanente, contínuo, de quem administra a nossa aviação e as nossas capacidades de infraestrutura aeroportuária. Mais uma vez aqui vou falar sobre a posição do Brasil no Concerto das Nações Internacionais com relação à sua infraestrutura de controle do espaço aéreo
de segurança, de comunicações, de informações aeronáuticas, de busca e salvamento, enfim, tem aí um universo de informações muito importantes que compõem esse tipo de necessidade. O Brasil, desde 1944, quando se criou a ICAO, ou a OACI, a Organização de Aviação Civil Internacional, ela faz parte do board principal, que tem esse nome bonito aqui. Esse board principal tem 11 países. Esses 11 países definem como é que serão as regras de voo ao redor do mundo. O que é importante, o que é prioritário, o que não é, como é que as comunicações vão acontecer, qual é o tipo de relacionamento que vai haver entre os países que dividem ou que têm espaços aéreos contíguos, né, por conta da soberania de cada estado sobre o seu espaço aéreo. Então, tudo isso é tratado dentro da ICAO. E o Brasil sempre foi destaque nesse board. Quem é que compõe esse board? A Alemanha, a Austrália, o Canadá, a China, Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Itália, o Japão e a Rússia. De maneira que é um motivo de muito orgulho para o país a gente fazer parte desse tipo de coordenação mundial e poder definir e defender os interesses brasileiros na parte do transporte aéreo, quando for necessário, especificamente na parte de controle do espaço aéreo, regras de tráfego aéreo, né, enfim, relacionamentos comerciais, e por aí vai. É um universo bastante extenso, no qual a gente tem uma expertise quase que centenária. Aqui nós vamos comentar, encerrando a parte de tratamento específico aeroespacial e aeronáutica, eu vou comentar um pouquinho sobre a parte da cultura aeroespacial. Quando você pensa sobre determinado assunto, naturalmente você cria algum tipo de cultura, porque aquele pensamento ele pode se replicar, ele pode ser discutido com outras pessoas, ele pode sofrer modificações. E nesse processo todo, ele vai criando uma cultura que é uma maneira de você sedimentar, cristalizar aquilo que você pensou em coisas mais concretas, né? Em atos, em ações, em documentos, legislação, em maneira de você estabelecer dali para frente como pensar, como agir, como se identificar as necessidades e, enfim, aproveitar um pouquinho do que você já pensou para poder criar uma história, uma cultura ou uma tradição, como muitos também enxergam, para que o pensamento aeroespacial possa progredir. Mas não deixe de contar e de registrar a sua história. Nem deixe, aí entra a cultura como muito importante fator, de aproveitar o que se aprendeu. Se deu certo ou errado, não vem ao caso, mas o importante é que você considere aquilo para você poder progredir no seu pensamento e na elaboração, né, na cristalização da sua cultura aeroespacial. Como é que funciona isso daqui? Então, a gente define aqui como um conjunto de percepções históricas, econômicas e sociais, moldadas pela herança na pesquisa e do desenvolvimento científico de soluções aeroespaciais, visando o progresso e o bem-estar e o bem comum sociais. Parece bem óbvio, mas se você não deixar registrado, as pessoas têm dificuldade de entender ou mesmo de compartilhar o mesmo entendimento que se deseja. Quais são as características da cultura aeroespacial? O aprendizado não é nato. Tudo depende da capacidade de você pesquisar, desenvolver, né, registrar e passar para as gerações seguintes. Então, aí é que está o gol da cultura, e por isso que ela se chama cultura, na realidade. Identidade da cultura é todos aqueles que têm algum interesse comum, né, naquele tipo de assunto, no assunto aeroespacial, e que deles pensam algum dia se beneficiar ou de tirar algum tipo de ensinamento ou proveito para o futuro, desde que você esteja comentando aquilo que pertence ao âmbito das ciências aeroespaciais. É esse o âmbito, a identidade da ciência aeroespacial, interesse comum, ciências aeroespaciais. Patrimônio pode ser material ou imaterial. O patrimônio material é fácil, são as estruturas tecnológicas, industriais, comerciais, enfim, né? São as normas, doutrinas, a literatura técnica específica e os engenhos aeroespaciais. O imaterial, que é um pouco mais difícil, às vezes, até entender, até captar, são as tradições, os valores, o profissionalismo, o compromisso, a responsabilidade, a disciplina, a segurança, a prevenção e gestão de risco, a ética, a liderança e o bem comum.
Isso daqui é um bem imaterial da cultura. E ela vai passar para o seguinte, né, dependendo do tipo de registro que tiver, das pessoas que forem fazer isso, né, de como isso vai ser feito e vai ser passado para as gerações seguintes. Sem um desses bens aqui imateriais, você vai sofrer alguma degradação na capacidade de trabalhar a cultura aeroespacial, com certeza. A dinâmica ela é sempre cumulativa, como eu disse há pouco, né? Mesmo aquilo que não deu certo deve ser acumulado, deve ser guardado para poder servir de aprendizado. Não é só na cultura aeroespacial, em qualquer outro tipo de cultura, provavelmente. Ela não é estática, ela evolui. A gente viu ao longo da nossa apresentação como é que a tecnologia aeronáutica e aeroespacial evolui com uma rapidez incrível. Então, tudo é móvel, é volúvel, né? E deve ser guardado de forma cumulativa. Isso implica no tempo, né? Muda com o tempo, melhor dizendo, as novas tecnologias, necessidades e novos contextos, nacionais, regionais ou internacionais. Tem que ficar atento para qualquer tipo de modificação do ponto de vista de competitividade, né? Do ponto de vista de benefício para a sociedade, né? Do ponto de vista de acordos operacionais, internacionais, de tecnologia, de indústria, de comércio. Tudo isso movimenta a cultura e faz parte da sua abrangência. E por falar em abrangência, como último item aqui, o que é que abrange a cultura? A ciência, a indústria, o comércio, o ensino e a legislação aeroespaciais, tanto civil quanto militar. Não há distinção. Os dois são capazes de produzir excelentes culturas que se complementam no campo operacional, no campo industrial e, sobretudo, no campo tecnológico. Então, para finalizar aqui, a gente vai dizer que a valorização da cultura, né, vai além da aviação civil e foi muito influenciada pelas histórias e tradições aeroespaciais e pela contínua modernização da Força Aérea Brasileira, que, integrando o passado, o presente e buscando o futuro, é capaz de gerar permanentemente uma inovação tecnológica que busca a autossuficiência industrial, né, com o fito maior de ter a soberania nacional no quesito aeroespacial. É uma outra cultura que a gente precisa guardar com muito carinho. Isso aqui é o mote que faz acontecer, que faz motivar, que, de certa forma, cria boas expectativas para quem depende da ciência aeroespacial. Para preservar a cultura, nós temos o Dia da Cultura, que é o 27 de junho, que é o próprio dia do aniversário do INCAER, o Instituto Instituto Histórico e Cultural Aeroespacial, de Aeronáutica, melhor dizendo. Nós temos um patrono, que é o Tenente Brigadeiro Eduardo Deoclésio Lima de Siqueira, que foi o primeiro presidente do INCAER, foi quem ele teve a ideia e resolveu botar na prática a criação do Instituto Histórico e Cultural de Aeronáutica, e ele agora é o patrono. E como instituições, como bens, né, materiais da cultura, nós podemos citar o próprio INCRAER, o Museu lá dos Afonsos, o SISCUT, que é o Sistema de Proteção à Cultura Aeronáutica, o MAPA, que é o Museu Aeroespacial Paulista, lá em São Paulo, no Campo de Marte, o MAB, que é o Memorial Aeroespacial Brasileiro, lá no DCTA, em São José dos Campos, a Associação Brasileira de Pilotos de Caça, com a história e tradições, assim bem como o ABRAPAT, que é a Associação Brasileira de Pilotos de Patrulha. Nós temos também aqui o Clube de Aeronáutica, que é o departamento cultural, também é um inovador, um motivador desse tipo de cultura. A Casa da Cultura Aeroespacial, lá no Maranhão, lá no Centro de Lançamento de Alcântara, né, que é muito interessante se conhecer, conta toda a história do centro, vale a pena conhecer quem tiver oportunidade. E o Museu da Vitória Brigadeiro Eduardo Nero Moura, lá em Porto Alegre, criado pela família do Brigadeiro Nero Moura, que reuniu todos os pertences que o Brigadeiro tinha, as histórias, os livros, os testemunhos, enfim, e criou um museu. E as outras famílias dos outros veteranos acabaram aderindo a essa ideia e também acabaram levando para lá as suas contribuições. Então, é uma outra visão muito interessante da nossa trajetória aeronáutica e aeroespacial.
Quais são as contribuições e os impactos que a cultura pode trazer, de fato, para a gente? Nós temos aqui, né, promovem, né, a integração social, a unidade territorial, desenvolvimento nacional, incentivo à tecnologia aeroespacial, transferência, melhor dizendo, de conhecimento, que é muito importante, para as outras áreas de pesquisa e desenvolvimento, que é aquele spin-off que eu acabei de comentar sobre a Embraer, né? Além de fomentar o bem-estar comum e a mobilidade, com rapidez, liberdade e segurança. O resultado dessa mescla de possibilidades vem impactando em praticamente todos os segmentos da nação brasileira e influenciando de forma cinética, não podia ser de outra forma, né, o ritmo do seu desenvolvimento econômico, político, social, além de promover a sua segurança e a sua defesa. Então, a cultura ela é muito importante. O pensamento é valioso, que é o pontapé inicial de tudo isso, mas a cultura vai preservar toda essa maneira de pensar, todas o que consideramos que seja importante para você colocar na mesa quando você for comentar e falar e tratar sobre a ciência aeronáutica ou aeroespacial no Brasil. Então, a cultura ela serve para poder valorizar tudo isso e além de dar subsídios para você pensar de cada vez mais elevado do ponto de vista aeroespacial. Aqui a gente encerra a parte do pensamento aeroespacial e o pensamento brasileiro, mas a conclusão vem numa única frase, que é onde eu pretendo reunir a definição do pensamento aeroespacial brasileiro, como um fechamento da nossa apresentação. Então, tudo aquilo que foi comentado, todos os nossos comentários, as nossas análises, o que a gente viu até agora, ele se resume, né, como sendo o pensamento aeroespacial brasileiro aquilo que representa a cosmovisão cultural da sociedade, moldada dinamicamente ao longo do tempo pela influência de pensadores, de fatos históricos, de tendências políticas, princípios éticos, tecnologias, lideranças, né, por sua própria Constituição Organizacional e por suas necessidades, obviamente, tendo em vista a utilização da atividade aeroespacial para se alcançar e sustentar o bem comum nacional. Isso aqui nasceu bem antes da gente definir lá atrás o que era a cultura aeroespacial, mas dá para ver que uma coisa acaba complementando a outra, senão é muito próximo, né? Então, o pensamento aeronáutico e a cultura aeronáutica e aeroespacial, eles se complementam, servem para se ajudar, servem para dar sustentação um ao outro. De maneira que eu espero, com esse slide aqui, ter, de alguma forma, atingido o nosso objetivo, que era dar conhecimento do que é o pensamento aeronáutico e aeroespacial brasileiro. Por que ele é importante? Por que se deve discutir permanentemente sobre as suas possibilidades e as suas necessidades, visando, obviamente, o bem-estar da nossa sociedade, visando a nossa independência tecnológica, visando, por último, a nossa soberania, em termos, dentro do nosso país, a tecnologia e aquilo que realmente faz sentido para as nossas necessidades. É muito fácil comprar alguma coisa e importar, mas nem sempre o que você importa e traz para dentro do seu país atende às suas necessidades. Muito mais seguro, muito mais completo, pode dar um pouco mais de trabalho, mas é você elaborar aquilo que realmente atende às suas necessidades específicas. Um país grande, pouco povoado ainda, com muitas necessidades de infraestrutura aeronáutica e aeroespacial também, por que não dizer, mas com um potencial incrível, capaz de gerar oportunidades não só comerciais, como tecnológicas, de buscar alternativas que naturalmente servirão para outros países também. Então, eu gostaria de encerrar aqui agradecendo mais uma vez aí a atenção de todos, a presença de todos, né? E esperar que, a partir de agora, todos nós sejamos, em potencial, pensadores aeroespaciais e nos ajudem a cada vez mais entender e a divulgar o que é que seja esse tipo de preocupação. Uma necessidade estratégica nacional, o pensamento aeroespacial brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde para todos e bom proveito.